A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, mais uma porção da Palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre preconceito e discriminação, como lidar com o preconceito e a discriminação. E nós vamos estar lendo alguns versículos na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela nos ensina, a Palavra de Deus, ela nos guia, a Palavra de Deus, ela nos direciona. Então, fique atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, amém? Existem exemplos bíblicos para tudo, para qualquer assunto humano. Glória a Deus. E nós vamos estar iniciando a nossa porção bíblica aqui lendo no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim a palavra de Deus. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois retarguidos pela lei como transgressores. Eu vou repetir. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois retarguidos pela lei como transgressores. Amém? Então, a palavra de Deus aqui nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas, ou seja, discriminar. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois retarguidos pela lei como transgressores. É Tiago capítulo 2 e versículo 9. Então, meus irmãos, alguém pode ser desprezado por causa de um preconceito. E o que é preconceito? Preconceito, o próprio nome já diz, porque pré é uma coisa que vem antes. É fazer um conceito de alguém antecipadamente, sem conhecer. Então, as aparências enganam, né? Muitas vezes a pessoa conhece alguém que parece ser uma pessoa boa, e com o tempo, quando você vai conhecer direito, você vê que não é aquilo que você pensou. E às vezes acontece o contrário, né? Às vezes, da mesma forma, acontece o contrário. Às vezes parece uma má pessoa, mas quando você vai conhecer direito a pessoa, né? Então você não pode ter conceito da pessoa antecipadamente. Só tem como nós conhecer alguém quando nós temos a oportunidade de conviver com esta pessoa, porque as aparências enganam. E nós vamos ler dois versículos, um no livro de Mateus capítulo 7, nós vamos ler versículos 1 e 2, diz assim, aqui palavras de Jesus. Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E também nós vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a palavra do Senhor diz aqui, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Então a palavra de Deus aqui diz, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, meus irmãos, nós não podemos julgar pela
aparência. Muitas vezes a pessoa julga pela aparência, sem conhecer, e isso é um preconceito. E, meus irmãos, se nós lermos no capítulo 10 de Atos, nós vemos ali também o preconceito de Pedro. Sim, Pedro, discípulo de Jesus, nós vemos ali o preconceito de Pedro. Por quê? Porque Pedro era um ser humano também que tinha falhas. E isso ficou registrado na Bíblia, porque, meus irmãos, é uma prova de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, porque se ela tivesse sido escrita pelo homem natural, sem a inspiração do Espírito Santo, iria registrar somente as qualidades dos discípulos, as proezas, e não iria colocar as falhas. Mas o ser humano, ele é falho. No livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 17, nós vamos também estar vendo aqui. Tiago, capítulo 5 e versículo 17 diz, Elias foi um profeta de Deus. Aqui diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, Elias, assim como Pedro, eram seres humanos, que tinham falhas, E também Daniel, Abraão, Jacó, Isaac, todos, Então, a Bíblia diz, temos esse tesouro num vaso de barro. Glória a Deus, aleluia. O que nós precisamos, meus irmãos, é nos arrepender de nossos pecados e pedir perdão a Deus e sair do pecado, A Bíblia diz que nós devemos confessar nosso pecado, A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, porque Deus, ele é misericordioso, mas você precisa se arrepender, confessar o seu pecado e deixar. Então, pela misericórdia de Deus, você alcançará a misericórdia. Então, meus irmãos, as falhas dos discípulos que ficaram registrados na Bíblia é sinal que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque, por exemplo, na história de Davi, um homem doce, segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Quando chegasse aonde ele pecou, aonde ele teve um caso com Batseba, então ali, se fosse somente o homem natural que estivesse escrevendo, ia pular essa parte aí, iria colocar somente as qualidades de Davi e as proezas, mas ficou registrado também as falhas de Davi, e Davi, ele se arrependeu do seu pecado, e quando nós nos arrependemos, nós recebemos a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, aqui no livro de Atos, onde no capítulo 10 nós vemos o preconceito de Pedro, nós vemos aqui capítulo 10 de Atos. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor.
Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 10 de Atos, que nós não vamos ler o texto porque é grande, mas você pode estar lendo o capítulo 10 de Atos. A lei judaica, ela proibia que certas comidas fossem consumidas, né? Está escrito no livro de Levítico, capítulo 11. Essas leis alimentícias dificultavam que judeus comessem com gentios sem quebrá-las, né? E por isso os judeus geralmente viam os gentios como impuros. Foi por isso que Pedro teve dificuldades em compreender para que Deus estava chamando ele. Foi necessária uma visão celestial, glória a Deus, repetida 3 vezes. A visão de Pedro significava que ele não deveria olhar para os gentios como pessoas inferiores que Deus não remiria. Depois de ter a visão, ele compreendeu que era sua responsabilidade ir com os mensageiros a um lar gentil, né? E dizer a eles as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Deus, às vezes, Ele nos chama para colocarmos de lado nossos preconceitos e tradições culturais para alcançarmos pessoas que são diferentes de nós. Quando Ele faz isto, precisamos estar prontos para colocar de lado nossas ideias do que é adequado, educado ou aceitável. Precisamos estar prontos para atravessar nossas linhas raciais, culturais e socioeconômicas, para amar e aceitar o próximo da forma como Deus ama-nos e aceita-nos. Assim como Pedro, precisamos estar prontos para humilharmos-nos e demonstrar a outras pessoas como Deus está alcançando essas pessoas. Amém, meus irmãos? E eu gostaria de estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?